Olá a todos, nós trouxemos hoje do livro Palavras de Vida Eterna, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier através de mensagens de Emmanuel, em que ele fala sobre os inimigos, perante os inimigos. E ele inicia com a passagem de Mateus, em que Jesus diz: reconcilia-te sem demora com o teu adversário. E Emmanuel nos diz: diante dos inimigos, preservemos a própria serenidade. Reconciliar-se alguém com os adversários nos preceitos do Cristo é reconhecer-lhes acima de tudo o direito de opinião. Então vejam, quando nos reconciliamos ali com os inimigos, nós estamos preservando a nossa própria serenidade. Porque quando temos dificuldade com alguém, podemos ali ficar horas, dias, anos, até várias existências com o nosso pensamento vinculado nessas pessoas que temos grandes dificuldades, nesses ditos inimigos. Então, perdoar, nos reconciliarmos, isso é preservar a nossa própria serenidade, nosso próprio bem-estar, a nossa própria saúde física, mental e espiritual também. E ele fala que reconciliar-se com alguém é, acima de tudo, reconhecer o direito de opinião. Então, da mesma maneira que nós temos o nosso direito de opinião, qualquer pessoa também tem o direito de opinião dela. Se nós concordamos ou não, já é um outro ponto. Mas pensarmos nisso ajuda-nos a compreender, nos ajuda ali a conviver com esses supostos inimigos, a partir do momento que nós reconhecemos. Todos têm o seu direito de opinar. Exigir a estima ou entendimento dos outros e preocuparmos em demasia, em excesso, com aquilo que falam sobre nós, seria perder tempo valioso, quando nos constitui um sadio dever garantir a nós próprios tranquilidade de consciência. Então procuremos não exigir que todas as pessoas falem bem de nós, que todas as pessoas nos aceitem, que todas as pessoas nos amem, porque se preocupar em excesso com isso, ou se preocupar em excesso com o que falam a nosso respeito, nós vamos perder ali um tempo valioso, como ele diz, perder o foco da nossa própria existência, daquilo que temos que fazer, E é muito natural para todos nós, ao longo da vida, que tenhamos que nos simpatizam conosco, aqueles que têm afinidades, como também é muito natural aqueles que não têm essa mesma afinidade, porque já vivemos muitas e muitas vidas. Antes dessa que estamos agora, tivemos muitas existências. E ao longo dessas muitas existências, fizemos amigos, conquistamos afetos, nós também magoamos, traímos. Então é muito natural que nessa vida nós nos deparamos com aqueles que temos grandes afinidades, que perdoamos facilmente mesmo em situações ali difíceis, Aqueles que nos sentimos bem só de estarmos ali na presença, mas também é natural aqueles que encontramos que nos incomodam, que nos irritam ali por pequenas situações, por pequenos motivos, porque atrás ali dessa afinidade ou dessa dificuldade, há sentimentos ali, há situações mal resolvidas, sufocadas, que nem sabemos a razão, porque não conhecemos ali o nosso passado, mas elas emergem através da raiva, da impaciência, Enfim, é muito natural então que nos deparemos nesse momento com os afetos, mas também com aqueles que temos dificuldades, que também esses nos testam a paciência, nos testam o perdão, nos testam o respeito, porque é muito fácil nós gostarmos de quem gosta de nós. É muito fácil nós amarmos aqueles que nos amam. Mas Jesus, o Evangelho já nos ensinava: amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro, mas em segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Fazei aos outros somente aquilo que gostaríamos que nos fizessem.
Orai pelos que nos perseguem e caluniam. Então são pequenas frases, mas que deveriam e devem ser ali o norte no nosso dia a dia, nas nossas relações. Emmanuel continua dizendo: harmonizar-nos com todos aqueles que nos perseguem e caluniam será, pois, anotar-lhe as qualidades nobres e desejar sinceramente que triunfem nas tarefas em cuja execução nos reprovam, aprendendo a aproveitar-lhes as advertências e as críticas naquilo que mostrem de útil e construtivo, prosseguindo ativamente no caminho e no trabalho em que a vida nos situou. Então vejam, ele nos convida a percebermos as qualidades nobres, daqueles que nos perseguem e caluniam. Então, sempre reforçando, não quer dizer que nós vamos validar, que nós vamos apoiar, que nós vamos concordar com a atitude do outro. Não é isso. Não é ser conivente. Mas aí nós também vamos procurar, naquele turbilhão de emoções, procurar ver quais são as qualidades que essa pessoa traz. Porque assim como nós trazemos as nossas qualidades, nós somos amados por algumas pessoas, nós também erramos, nós também magoamos, nós também temos ali as nossas lutas, as nossas angústias. Quando nós procuramos perceber isso no outro, de que apesar das situações que nós não gostamos, que nos incomodam, mas que alguém, um ser humano como nós, recapitulando um pouco, que tem o direito às suas opiniões, que tem as suas angústias, que erra, mas que também acerta, isso vai nos ajudando a não vermos ali não só alguém que só erra, não só alguém difícil, mas alguém que sim, apesar dos seus erros, traz ali seus pontos positivos, traz as suas qualidades, enfim, assim como todos nós. E ele fala para desejar sinceramente que acertem, que triunfem, que sejam felizes. Então é o que o Evangelho fala: orai pelos que vos perseguem e caluniam. Deseje o bem, não deseje o mal. Não nos felicitarmos ali se algo acontece de ruim, mas é procurarmos ali essa prece, essa compreensão e desejar de fato que o outro seja feliz. É muito comum depois ali de grandes dores, de grandes provas, quando a pessoa fala: olha, o que eu passei, eu não desejo para o meu pior inimigo. Quantas vezes a gente ouviu que a gente possa ter dito isso? Então não esperemos essas grandes dores, essas grandes angústias para chegar nesse ponto em que a gente fala: não desejo o que eu passei nem para o meu pior inimigo, porque a dor nos iguala, a dor ali nos faz perceber que nós não somos melhores nem piores do que ninguém. Emmanuel continua dizendo: renunciemos assim à presunção de viver sem adversários, que em verdade eles funcionam sempre por fiscais e examinadores de nossos atos, mas saibamos continuar em serviço, aproveitando-lhes o concurso sob a paz em nós mesmos. Então, não tenhamos ali a presunção de que nós vamos ser amados por todos, mas ele fala: aproveitemos ali o que eles nos falam, porque quantas vezes alguém que tem dificuldade conosco fala a nosso respeito verdades que os amigos nunca dizem. E como foi dito antes, eles de fato mostram ali até que ponto nós somos pacientes, até que ponto somos caridosos, até que ponto somos compreensivos, até que ponto respeitamos a opinião alheia. Então, por isso que ele fala que eles são fiscais e examinadores de nossos próprios atos. Uma pessoa certa vez falou que funciona como um personal trainer, na medida em que eles nos estimulam, nos incentivam
a nos melhorarmos, até para conviver ali, a não nos abalarmos com aquelas situações. E no momento antes, nós não comentamos, mas ele falava das críticas, né? Que as críticas muitas vezes nos machucam, nos incomodam, mas saibamos selecionar aquilo que nos chega. Se é algo que não tem nenhum fundamento, nós pensemos, bom, o outro tem o direito de ter a opinião dele, mas isso não me cabe, isso não me pertence. Então, fazendo ali um exame muito honesto, muito sincero. Mas se aquilo de alguma maneira nos cabe, se de alguma maneira aquilo tem um aprendizado, procuremos ter a humildade de analisar e falar, poxa, e de fato esse é um ponto que eu preciso dar mais atenção, é um ponto que de fato é um ponto que eu preciso melhorar ali dentro de mim. Ele continua dizendo, nem o próprio Cristo escapou de semelhantes percalços, né, das dificuldades ali, do ataque de alguém. Ninguém conseguiu tirar a paz do Mestre, em momento algum. Entretanto, ele que nos exortou, nos convidou a amar os inimigos, nasceu, cresceu, lutou, serviu e partiu da terra com eles e junto deles. Ou seja, Jesus não esperou que as pessoas se fizessem perfeitas, santas, para que ele convivesse. Jesus conviveu com todos, lutou com todos, nasceu, cresceu. Então esse é um convite para que nós não tentemos fugir ali das situações que a vida nos apresente, né? Não nos coloquemos como pessoas superiores, evitando ali, como diz o Hermínio Miranda, evitando o contágio com os pecadores, porque ele fala que todos nós estamos ali no mesmo barco, somos espíritos em luta. Ele diz até no Diálogo com as Sombras, como seres imperfeitos, temos, pois, de viver com um semelhante também imperfeito. Não há como fugir de ninguém, isolar-se em torres de marfim, mosteiros inacessíveis, grutas perdidas na solidão. Nosso trabalho é aqui mesmo, com o homem, a mulher, o velho, a criança, seres humanos como nós mesmos, com as mesmas angústias, inquietações, mazelas e imperfeições. O que enxerga um pouco ajuda o cego, mas talvez o cego disponha de pernas para caminhar e pode assim amparar o coxo, naquele que tem alguma deficiência. E quem sabe se o aleijado dispõe, o deficiente, né, dispõe de conhecimento construtivo que possa transmitir ao mudo, este, né, o mudo, um dia no futuro, voltará a falar para ensinar e construir. Então vejam que ele diz que nós vivemos num universo inteiramente solidário, no qual uns devem suportar e amparar os outros, ou na linguagem evangélica, amar-vos uns aos outros. Então fica aí essa reflexão para que aprendamos a perdoar, assim como temos tanta necessidade do perdão, da compreensão, da paciência daqueles que convivem conosco, né? Então tudo isso significa a nossa sanidade, a nossa saúde mental, emocional, espiritual, física e a nosso próprio equilíbrio em última instância. Então peçamos muito a Deus ali a serenidade, a lucidez e o equilíbrio para que possamos cultivar aqui na Terra afeições, afinidades, ir ali minimizando dia a dia, pouco a pouco, as dificuldades que todos nós ainda trazemos no convívio com aqueles que ainda temos dificuldades. Então que Deus nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre. Saudações a todos. Nós vamos trazer hoje o tema Psicologia do Envelhecimento, que é o capítulo 17 do livro Vida Plena, em que o Espírito Joana de Ângeles nos traz ponderações, reflexões sobre
essa situação do envelhecimento, né? Que sempre traz muitas preocupações, até muito descontentamento, né? Quando não sabemos pautar, especialmente quando não sabemos conduzir nossa vida no tempo ali das forças, né? Da juventude, quando não conseguimos buscar os valores, né? As motivações de vida que farão com que nos sintamos plenos, mesmo com uma idade mais avançada. Então, vamos vendo aqui as colocações que ela traz. Ela começa com um apanhado na história da humanidade. Tudo no universo experimenta o fenômeno do envelhecimento. Nesta operação fatalista, processam-se as ocorrências dos desgastes das ferramentas e elementos ou mesmo aprimoramento das suas qualidades. Embora seja conhecido como decorrência natural do tempo, ainda constitui razão de temor e desgraça para incontáveis criaturas, né? Então, aqui ela se refere ao temor do envelhecimento, até mesmo pavor, né, a desgraça para muitos de nós, né? Compreensivelmente traz corrosão e a beleza original sucumbe aos impositivos das mudanças que se operam com o tempo. Porém, à medida que é utilizado o mecanismo existencial, perde a rigidez ou a fragilidade, a harmonia de traços ou a resistência, os valores que lhe constituem a forma. O envelhecimento na história, especialmente na sociologia, tem sido motivo de graves estudos e reflexões. Marco Túlio Cícero, o eminente advogado e filósofo latino, inspirado por outros sublimes pensadores como Aristóteles, Platão, Sócrates, escreveu delicada obra dedicada aos idosos e sua grandeza de pensamento, de valores que enobrecem e credores do maior carinho da juventude. Então, aqui ela se reporta a esse livro, né, a esse texto que ele nos traz, né, trazendo ali, numa delicada obra, como ela coloca, né, os valores, a grandeza do pensamento, né, dos mais idosos e o quão são credores do carinho da juventude, dos mais jovens. O envelhecimento é uma fatalidade. Nada obstante, épocas houve em que os velhos eram detestados por serem considerados uma carga social muito pesada. Em alguns desses lugares, chegavam a ser assassinados e suas carnes devoradas, conforme algumas lendas. Em Esparta, por exemplo, constituíam um peso para a cidade em razão da sua aparente inutilidade nas guerras. Ainda hoje, em algumas culturas, o idoso é tido como razão de prejuízo para a família ou para a sociedade por ser considerado sem préstimo. Há anos atrás, ou até mesmo décadas atrás, nós ouvíamos notícias de que havia senhores, senhoras que eram abandonados ali nas estradas nos Estados Unidos, né? Eram colocados ali nas calçadas, abandonados pelos seus familiares, né? Eu me lembro disso e é uma situação muito delicada, né? Não há muito cogitou-se em alguns países a aplicação da eutanásia em pessoas de idade avançada, mesmo que saudáveis, por constituírem problema para os familiares ou grupos sociais, né? Então, cogitou-se da eutanásia, que seria assim
a apressar, né, apressar a partida desse idoso, já que ele não tem ali nenhuma utilidade. A velhice é, no entanto, inevitável experiência da vida, portadora de altos valores, entre os quais a sabedoria, o conhecimento, a respeitabilidade pela existência dilatada, né? Então é claro que a experiência da vida, ela traz ali uma grande bagagem para uma grande maioria de idosos, né? Porque a vida, ela traz experiências, até em consequências dos próprios erros, até em consequência das escolhas infelizes. O tempo, a maturidade leva a uma reflexão, leva a um aprendizado, portanto, né? O idoso, de modo geral, torna-se uma pessoa mais ponderada, mais vivida, com um grau maior de consciência, né? Em função dessa dilatada vida que ele tem. Indispensável uma revisão dos períodos humanos. Logo se alcança a idade adulta do amadurecimento das emoções, né? Impõe-se o dever de pensar-se na velhice, no deperecimento das forças, da capacidade diminuída de captar bem as ocorrências, de fruí-las, exercitando-se, considerando as possibilidades das enfermidades irreversíveis. Então, é claro que, chegando ali à idade adulta, né, portanto, chegando à idade do amadurecimento das emoções, é importante, né, o dever de pensar-se na velhice, né? Então, não se pode passar uma vida achando que teremos sempre forças, né, que teremos sempre a virilidade, a juventude a nosso favor, né, canalizando tudo ali para o que a força e a juventude pode nos proporcionar. Com certeza estaremos já definindo dias nada agradáveis para os nossos tempos de velhice, né? Porque é como ela diz, impõe-se o dever de pensar-se na velhice, no deperecimento das forças. Então é importante que se pense, inclusive, na forma de sustentar-se, né? Porque é natural que cada um pense, né? Na sua maneira de sustentar-se durante a sua vida, né? Então, existem muitas providências que vamos tomando em tempos de mais força, juventude, em que temos ali a possibilidade de trabalhar mais, enfim. E a necessidade de que se projete para uma vida mais longa, porque é preciso que se tenha em mente que pode surgir na nossa caminhada possibilidades de enfermidades irreversíveis, né? Pode surgir a capacidade mental diminuída, uma série de situações podem surgir, né? É compreensível que a psicologia do envelhecimento tenha início nos primeiros sinais de desgaste de natureza física ou emocional, nos relacionamentos, na autoobservação dos limites existenciais. Os valores adquiridos durante a vilegiatura carnal nas fases primeiras da vida passarão a ser suporte de sustentação para evitar a destruição dos recursos orgânicos ou a sua degenerescência, né? Então é preciso que se cuide da força, né, enquanto jovens, para que não falte lá adiante, nos anos de velhice, né? A destruição dos recursos orgânicos, por exemplo, né? Uma vida que se busca viver de forma muito extravagante, cometendo excessos de toda ordem,
é claro que trará grandes dificuldades, né? Trabalhar sempre pela preservação da saúde emocional e moral. Então, durante a vida, né? Trabalhar sempre pela preservação da saúde emocional e moral, renovando conceitos, adaptando-se a ideias e circunstâncias novas, com a preocupação de zelar pela maquinaria orgânica é importante. Então, zelar pela nossa saúde, pelo nosso corpo, pela saúde física, pela saúde mental, é muito importante. As atividades são recursos terapêuticos para preservar a juventude, apesar do tempo, e a jovialidade em todas as épocas e circunstâncias. Então, manter-se ativo, né? Não só durante a idade da força, da disposição, né? Manter-se ativo, porque são recursos terapêuticos que preservará a juventude. Não exatamente a juventude nos traços fisionômicos, porque é um processo natural de envelhecimento, mas a juventude, a jovialidade, né, a disposição. Agora, às vezes, já muito antes do período que denominamos velhice, já estamos ali meio que aposentados, né? Acomodados, né? Sem uma disposição. E isso será cobrado muito alto quando o próprio corpo for perdendo as forças até antes do tempo, né? Por falta dessa busca, né, das atividades. Cada janeiro, continua o texto, retorna depois de vencer as outras estações de frio ou calor, após preparar-se para elas. Durante alguns períodos, são exigidos mais cuidados a fim de resistir-se às intempéries e aos fatores ambientais, adaptando-se a cada um deles. Envelhecer com aprimoramento interior é uma ciência e uma arte que deve ser cultivada nas diversas fases. Certamente não serão evitados os fenômenos do tempo, todavia podem ser diminuídos os prejuízos decorrentes. A maturidade vivencial concede à existência recursos múltiplos que podem ser aplicados no período final do corpo. Uma sociedade sem idosos seria como um belo corpo sem alma. O verdor da mocidade concede ao viajante carnal ensejos de beleza ao mesmo tempo que lhe ensina mecanismos de conservação e de ação corretas. Ame, desta forma, cada limite orgânico na sua caminhada, trabalhando mentalmente os valores que dignificam o espírito, que é a causa essencial do seu existir na matéria, né? Então, é o trabalho mental, né? Trabalhando valores que dignifiquem o espírito, porque nós somos espíritos, né? Na verdade, nós não somos um corpo com uma alma. Melhor dizendo, nós somos uma alma com um corpo físico, né? Exercite-se no bem. Exercite-se no bem. Então, não é essa fixação, né, por viver bem. Aliás, é muito natural que queiramos viver bem. Ninguém vai colocar uma pedra num sapato apenas para ter ali um desconforto. É natural que queiramos viver bem, né? Mas muito mais importante é viver o bem. Assim estaremos vivendo bem. Então, exercite-se no bem, nas injunções edificantes, a fim de estimular os seus neurônios na produção de hormônios responsáveis pela paz,
pela alegria e pela atividade constante. Não se permita a ociosidade dourada ou lamentadora, porque a vida és tua, talvez com menos vitalidade, mas com muito mais sabedoria e proveito de cada momento. Pense na morte, não como uma interrupção da vida, mas sim uma etapa que se abre em direção para outras experiências. Jamais se considere inútil ou pesado alguém, mesmo nos momentos difíceis, porque sua mente é que administra a sua existência, e nada mais belo e agradável do que uma jornada rica de ações e de recordações agradáveis. Evite queixar-se da velhice e desfrute-a sendo simpático, ao invés de desagradável, recalcitrante e reclamador. Agradeça a Deus o largo período que tem vivido, considerando que nem todos os seres humanos conseguem a mesma bênção que você vem desfrutando, porque cada momento bem fruído é uma dádiva que um número reduzido tem a felicidade de vivenciar. O importante não é o tempo que se prolongou na Terra, mas sim a larga experiência exitosa, que deve ser bem aproveitada por todos que ao seu lado convivem. Um dos fatores mais desgastantes na velhice é a solidão do idoso. As pessoas têm os seus interesses especiais e não estão preocupadas com os acontecimentos que dizem respeito aos outros. Essa solidão é inevitável. Busque preenchê-la, tornando-se presença valiosa onde se encontre, mantendo uma vida interior sempre enriquecida de significados comuns às demais pessoas. Seja uma pessoa receptiva que dialoga sobre diversos temas sem paixão de preferência, qual desejasse fazer que o globo terrestre girasse conforme sua maneira de pensar. Torne-se desejável e evite cansar os demais com as narrativas do seu tempo e das suas experiências. Enriqueça-se de alegria de viver. No pretérito, os velhos eram respeitáveis e tentavam ser exemplos de bem viver em todos os momentos. As mudanças culturais não devem modificar para pior essa fase de loucura e de aberrações comportamentais, que é o que temos vivido, né? Com muita busca de viver o que não viveu, né? Ou que gostaria de viver mais intensamente. Quantos estão aí caminhando para essa terceira idade de uma forma bastante desequilibrada, né? Então, retomando, as mudanças culturais não devem modificar para pior esta fase de loucura e de aberrações comportamentais, transformá-las, aproximando-as dos momentos de beleza e plenitude na imortalidade é o impositivo da hora. Então, que os novos saibam preparar-se durante a sua caminhada na juventude, na maturidade, né? Vivendo de forma saudável, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, vivendo na busca do bem, né? E estará trazendo dias melhores, né? Quando a velhice chega, quando o inverno chega, não esperemos o inverno chegar como nos ensinou Jesus, né? Nos preparemos antes, vivamos a vida em abundância antes. Consigamos a sabedoria antes que a vida nos maltrate tanto e acabemos até aprendendo com as consequências, não é? E é importante nesse segundo final nos lembrarmos aí de situações que temos visto quando se fala de morte assistida, né? Cineasta
que busca a morte, né, que seria assim uma forma de um suicídio assistido, né, que chama-se morte assistida, né, em que há países que assim procedem a pedido daquele que deseja antecipar a sua volta. E quando vemos ali, né, um cineasta colocando que deseja partir porque está exausto, não está verdadeiramente doente, mas está exausto, e não quer pensar na possibilidade de vir a trazer, a dar trabalho para os familiares. Tudo isso é falta de esclarecimento, é falta de compreensão dos verdadeiros objetivos da vida, porque muitas vezes aquele familiar que adoece e vai exigir sim, né, os trabalhos daquele ou daqueles familiares, mas não nos esqueçamos que quantas vezes a dedicação daquele que está cuidando é o seu processo de remissão. Quantas vezes ele não está naqueles cuidados, né, redimindo-se. É a oportunidade que Deus lhe dá nesse processo de entrega, de cuidados, né, de carinho, né, estar se redimindo diante daquele que está recebendo os cuidados, diante de Deus nosso Pai, que aguarda esse nosso processo de melhoria, de reajuste, e diante de nós mesmos, né? Evitando quantas vezes as dores de uma consciência culpada. Então, pensar em poupar a família é uma falta de entendimento, porque se está na nossa programação determinadas situações, que vivamos, tanto aquele que adoece quanto aquele que cuida, que vivamos essas oportunidades, né? Encarando sempre como oportunidade. Bom, são essas as reflexões, que fiquemos em paz.